Olá, aula de hoje nós vamos aprender a fazer um gráfico a partir de uma função dada, tá certo? Lembrando que esse fx é a mesma coisa que o y, tá bom? 2x mais 3. Então, para a gente fazer um gráfico de forma bem prática e rápida, nós podemos fazer apenas com 2 pontos. Ao invés de fazer aquela tabela convencional, né? Atribuindo os valores para x, obtendo y, nós podemos fazer com 2 pontos apenas. Que pontos são esses? São os pontos que cortam os dois eixos, tá certo? O eixo x e o eixo y. Que ponto é esse? Aqui nesse ponto, o ponto P, vou chamar de ponto P, o x vale 0 e o y é um valor diferente de 0. E aqui, o x é um valor qualquer, diferente de 0, e o y é 0. Tá certo? Chamar de ponto Q. Então, basta fazer isso aqui, ó. Meu ponto P vai ser quem? 0 e y. Tá certo? Ou seja, onde tiver x eu vou colocar 0. Então fica assim, ó. Y igual a 2 vezes... Quanto vale o x? Vale 0. Mais 3. Isso quer dizer que y é igual a 3. Logo, esse ponto aqui, ó, é 0 e 3. Tá certo? E quem é meu ponto Q? Meu ponto Q, né? É x e 0. Se é x e 0, eu pego a mesma expressão algébrica. Y igual a 2x mais 3. Agora observe que o y aqui vale 0. Então vai ficar 0 aqui. 0 igual a 2x mais 3. Sendo assim, nós temos o quê? 2x mais 3 igual a 0. 2x é igual a menos 3, certo? X é igual a menos 3 sobre 2. Então, que ponto é isso aqui? Ó, lembra que nós estamos procurando o valor de x, né? Então, x é o ponto Q. Menos 3 sobre 2 e 0. Tá certo? Agora é colocar esses dois pontos no plano cartesiano. O plano é isso aqui, ó. Veja, menos 3 sobre 2 está à esquerda da origem, né? Aqui é a origem, 0. Então, 1, 2, ou menos 1, menos 2. Quanto que é menos 3 sobre 2? É menos 1,5, né? Então, vai estar aqui na metade, ó. Menos 3 sobre 2. Ponto menos 3 sobre 2 e 0. E o outro aqui, ó, 0 e 3. Ou seja, o y vale 3. Então, ó, 1, 2, 3. Ponto 0 e 3. Aqui é menos 3 sobre 2 e 0. Feito isso, é só ligar os pontos com a reta, tá? Então fica assim, ó. Tá? Então aqui nós temos o eixo X, o eixo Y. Viu como é simples? Construir um gráfico com 2 pontos. Porque o método que a gente acaba aprendendo na escola, no tempo de aulas contínuas, né? É aquela tabela. Essa aqui, ó. Você faz assim, né? Y igual a 2x mais 3 e faz essa tabela aqui, ó, né? Você atribui valores para x e obtém y. Lembra disso? É muito cansativo esse método aqui, né? Tá? Então,
Na função de primeiro grau, você pode fazer a reta, né, construir a reta com 2 pontos apenas, 2 pontos somente, e você tem uma reta. Não precisa fazer vários pontos, basta apenas 2. Que os pontos principais, que são os que a reta corta os 2 eixos, tá certo? Se a função não for constante, ela sempre vai ser inclinada, tá certo? Veja só, toda função ela tem esse formato, fx igual a ax mais b, tá certo? Sendo que o a não pode ser zero, tá certo? Toda vez que o a for diferente de zero, nós temos uma função cuja reta vai ser inclinada para a esquerda ou para a direita. Agora, quando o a for zero, o que nós temos? F de x igual a b. Nesse caso aqui, o a é igual a zero, tá certo? Porque a 0 vezes x dá zero. Então sobrou somente o b. Se nós tivermos isso aqui, ó, então nós temos a reta na vertical, tá certo? Tem uma função constante. Ela poderá ter 2 tipos de função constante, né? Poderá ter x igual a 5, né? É uma função constante. Ou y igual a 2, é uma função constante também, tá certo? Uma em função de x, outra em função de y. Então, somente esses 2 casos elas vão ser ou vertical ou horizontal. Caso contrário, se for todas elas assim, ó, o b até pode ser zero. Se o b for zero, nós temos assim, fx igual a ax, né? Esse caso aqui ela também vai ser inclinada. Ela vai passar pela origem. Vamos fazer uma dessa em que ela passa pela origem. É assim, ó. Fx igual a 2x, né? Nesse caso aqui, ó, eu não consigo achar 2 pontos distintos que corta os 2 eixos. Nesse caso aqui, ela vai cortar o eixo na origem, no mesmo lugar, tá certo? Tanto do eixo x quanto do eixo y. Então ficaria assim o gráfico dela, ó. Então isso aqui é a mesma coisa que y igual a 2x. Ou seja, quando o y for zero, o y vale quanto? O x vale quanto? Zero também, né? Se o y for zero, ficar zero igual a 2x. Então o x vale quanto? Vale zero. Logo esse ponto aqui, ó, é 0 e 0. Então, nesse caso, ela vai passar na origem. Daí você precisaria de um segundo ponto só para verificar a inclinação dela. Então ficaria assim, né? Agora, e se o x for 1? O y vale quanto? O y vale 2, né? Que, olha só, o y, né, é o dobro de x. Então aqui nós temos um ponto, 1 e 2. Então fica assim, ó, 0, né, da origem, aí 1, 1, 2. Então tá aqui, ó, ela passaria aqui, ó. Tá? Então essa aqui seria essa função aqui, f de x igual a 2x. Ela gera esse gráfico, ok? Espero que tenha entendido.